E aí, gente, tudo bem? Bom, dando continuidade, essa aqui é a parte 2 do vídeo sobre noções de astronomia para o vestibulinho da Embraer. Então vamos continuar aqui da onde a gente parou. Agora falando sobre o solstício e o equinócio. Muito importante vocês saberem isso aqui. Eles são os fenômenos astronômicos que marcam o início das estações. Eles estão relacionados à inclinação da Terra e à incidência dos raios solares nela. Ambos ocorrem 2 vezes por ano. Então, é muito importante destacar aqui que é o solstício e o equinócio que marca o início das estações do ano e que eles acontecem por conta da inclinação da Terra e da incidência de raios solares. Então, é importante vocês deixarem marcado isso. Bom, para começar então, é importante vocês saberem essas divisões que nós fazemos aqui na Terra são linhas imaginárias para facilitar mesmo a noção espacial, para nos localizarmos dentro dela. Então aqui temos a linha do Equador que divide a Terra ao lado, ele faz o corte latitudinal na Terra. Então seria como se aqui para cima fosse o hemisfério norte e para baixo desse corte fosse o hemisfério sul. Então vocês têm que ter bem gravado essa noção de norte e sul, leste e oeste, que está aqui ilustrado na rosa dos quatro ventos. Então vocês já tem que estar sabendo bem localizar norte, sul, leste e oeste. Então, por agora vocês podem pensar como norte sendo para cima, não é exatamente isso, inclusive tem algumas questões que podem se pegadinha nisso. Mas por enquanto vocês podem pensar em norte como cima e sul como embaixo, mas tenham em mente que não é exatamente isso. E bom, outra linha imaginária que divide a Terra é o meridiano de Greenwich. Ele faz um corte aqui como se fosse de cima para baixo, dividindo a Terra aqui entre Ocidente e Oriente. Bom, o que é importante aqui pra gente são os trópicos, que eles que basicamente são a chave para entender solstício e equinócio. É muito importante vocês saberem a diferença entre os dois trópicos, o de Câncer e o de Capricórnio. O de Câncer é o trópico do hemisfério norte e o de Capricórnio é o do hemisfério sul. Bom, como que você faz para lembrar desses nomes? Tem uma macete que é o seguinte: pensem nos nomes como se fossem, como se o peso deles fosse por quantidade de letras. Vocês concordam comigo que Capricórnio é uma palavra que tem mais letras do que Câncer? Logo, Capricórnio é uma palavra, entre aspas, mais pesada que Câncer. E o mais pesado fica embaixo. Então, por isso, Capricórnio é o de baixo e o de cima é Câncer. Esse é uma macetezinha para vocês lembrarem qual que é qual. Então agora, partindo para o solstício. O solstício é quando o Sol incide diretamente em um dos trópicos, fazendo com que um dos hemisférios seja mais iluminado que o outro. Então aqui, só fazendo um esqueminha para vocês entenderem. Imaginem que aqui é a Terra. Espera aí. Imaginando que aqui é a Terra. Aqui é a linha do Equador. Imaginem aqui que o Sol está aqui. E os raios solares eles estão incidindo diretamente em algum dos trópicos. Eles estão incidindo todos aqui, em relação aqui ao outro trópico. Vocês concordam comigo que esse trópico aqui vai estar muito mais iluminado do que esse aqui, já que os raios solares estão batendo exatamente nele? Por isso há essa diferença de iluminação que faz com que alguns, que aqui no, por exemplo, como aqui imaginando norte e sul, aqui no trópico de Câncer, seja mais iluminado do que aqui no trópico de Capricórnio. E é isso que vai definir quando começa o inverno e quando começa o verão.
No caso aqui, essa partezinha é um pouco mais decoreba, vocês têm que lembrar que o solstício acontece em junho e em dezembro. É só lembrarem que em dezembro são como se fossem as férias de verão. Em junho, no caso de julho seria, mas só pra vocês lembrarem, são as férias de inverno. Então, dezembro começa o verão, logo o solstício é de verão, e junho começa o inverno, logo o solstício de inverno. Isso para considerando que aqui somos do hemisfério sul. É muito importante isso, tá? No norte seria o inverso. Em junho começaria, por exemplo, nos Estados Unidos, por exemplo. Em junho começaria o verão, em dezembro começaria o inverno. Mas pra gente do hemisfério sul é dezembro, verão, junho, inverno. Então, no inverno, as noites são mais longas que os dias, e no verão, os dias são mais longos que as noites. Justamente por essa diferença de iluminação aqui. Beleza, gente? Então, é importante destacar aqui, como estamos no hemisfério sul, o de inverno começa quando o Sol está incidindo sobre o Trópico de Câncer, ou seja, nós que estamos aqui mais ou menos, o Sol está incidindo como se fosse nessa figura aqui mesmo, ele está incidido aqui. Logo, aqui vai ser inverno. Aqui as noites vão ser mais longas que os dias. É como se aqui fosse menos iluminado, aí por isso o dia fosse mais curto. Agora, imaginando o contrário, imaginando que o Sol está iluminando aqui, por exemplo. E nós estamos aqui. Aí essa parte aqui passa a ser a menos iluminada. Por isso aqui pra gente, os dias eles vão ser mais longos que as noites. É importante vocês lembrarem que vai ser sempre, vai começar no dia 20 e 21. Aí vocês só tem que lembrar mesmo do mês. Beleza, gente? Então, agora tá tratando do equinócio. O equinócio é mais fácil de entender porque ele só tem um caso. No equinócio, o Sol ele vai incidir diretamente na linha do Equador, fazendo com que ambos os hemisférios estejam igualmente iluminados. Ele ocorre em 2 meses do ano, março e setembro. Os dias e as noites vão possuir a mesma duração, justamente por essa igualdade de iluminação. Então aqui não tem segredo, gente. Imaginando aqui a Terra, imaginando aqui o Equador, como se o Sol estivesse iluminando aqui igualmente. Os raios solares estão batendo diretamente na linha do Equador, então tanto aqui como aqui vão estar igualmente iluminados. Aqui o equinócio não tem segredo. Então aqui no hemisfério sul, o equinócio de primavera tem início no mês de setembro. Então setembro é quando começa a primavera, justamente por causa disso. E em março começa o outono aqui para a gente do hemisfério sul. Por isso, equinócio de outono. O equinócio não tem segredo, não, gente. É basicamente isso. Vocês têm que lembrar da igualdade de iluminação. Então, partindo aqui agora para as fases da Lua. As fases da Lua, elas decorrem, ou seja, são consequência da posição relativa entre Sol, Terra e Lua. Já que a Lua, sendo um corpo iluminado pelo Sol, ela só consegue ser vista quando a parte iluminada dela está voltada para a Terra. Então esse esqueminha aqui ele representa bem isso. Então ele considera aqui que os raios solares estão vindo nessa direção. Pegando como exemplo a Lua nova. Como essa parte aqui está recebendo os raios solares, logo a outra parte dela ela não está sendo iluminada, logo ela está escura. Por isso que na Lua nova nós não conseguimos justamente ver a Lua. Que a parte dela que está virada para a gente é a sombra. A parte iluminada é justamente a parte contrária da que está sendo mostrada para a gente, que está aqui da Terra. E o contrário é na Lua cheia. Os raios solares estão vindo daqui, então a Lua está refletindo esses raios daqui. Ou seja, ela está sendo iluminada. Então, para a gente que está aqui da Terra, nós conseguimos enxergar ela, porque a parte iluminada dela está voltada para a gente, enquanto a sombra dela não está. É basicamente isso.
O que é importante aqui, gente, é vocês entenderem a, opa, a ordem que as fases da lua acontecem. Então, começando aqui da lua cheia, seria cheia, minguante, nova e crescente. Para vocês lembrarem, é basicamente lembrar que tem um meio termo sempre entre os dois extremos, entre a cheia, que dá pra ver totalmente, e a nova, que não dá pra ver nada. Aí é só lembrar que da cheia pra nova é minguante, e da nova para cheia é crescente. Beleza, gente? Então, é por isso que há momentos que a gente consegue ver a lua e outros momentos não. É por causa que ela recebe os raios solares e dependendo da maneira como ela reflete eles, a gente consegue ver ou não. Tranquilo? Bom, agora falando sobre os eclipses, tem dois tipos de eclipse: o eclipse solar e o lunar. No eclipse solar, a Lua ela passa pela reta, entre aspas, que une o Sol e a Terra, criando uma sombra entre a luz solar. Então é como está ilustrado aqui nesse esqueminha. Então, imaginando que tem uma reta entre o Sol e a Terra, é como se a Lua entrasse no meio dessa reta e por isso ela meio que vai projetar uma sombra aqui na Terra. Então os raios solares estão vindo aqui, essa parte aqui vai ficar iluminada, essa parte aqui vai ser a sombra. Essa sombra que vai ser projetada pra gente. Se vocês procurarem uma foto aí de um eclipse solar, vocês vão ver que é como se fosse só aqui o contorno com os raiozinhos solares aqui em volta. É justamente por isso, porque aqui no meio está sendo a sombra da lua sendo projetada. Já o eclipse lunar é a Terra que vai projetar uma sombra na lua. Então, é basicamente como se fosse um eclipse solar, só que você inverte a posição da Terra com a da lua. Então, a Terra que vai projetar a sombra na lua. Se vocês procurarem fotos de eclipse tanto solar quanto lunar, eu acho que fica mais fácil de vocês entenderem o que está acontecendo, mas é basicamente vocês verem quem que está fazendo a sombra e quem está recebendo a sombra. No eclipse solar, a Terra recebe a sombra, no eclipse lunar, a Terra que faz a sombra. Beleza, gente? Bom, isso aqui é o mais importante realmente do que pode cair para vocês como questão no vestibulinho da Embraer. Eu vou estar deixando, assim como nesse vídeo que é a parte 2, eu vou estar deixando na parte 1 também o link com os slides que eu usei aqui na aula, porque neles vão ter exercícios que é muito importante vocês fazerem, muito importante mesmo. Porque a maneira de vocês realmente aprenderem o conteúdo é fazendo exercícios. E melhor ainda porque os 3 primeiros exercícios que eu peguei são exercícios que já caíram no vestibulinho da Embraer sobre esse tema de astronomia. Então, por questões de tempo aqui, eu optei por não abordá-los aqui. Então é muito importante que vocês façam eles. No mais é isso. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem estar deixando aí nos comentários. Bons estudos. E é isso, gente. Tchau.